Minha gente queridíssima, bem, eu estava falando do papel do Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade. Vou fazer algumas anotações aqui, você copie no seu caderno e a gente vai conversar sobre elas. Venha comigo. Olha só, anote aí, o STF, no controle difuso, analisando os casos concretos, não é? Submetidos à sua fiscalização, um habeas corpus, um mandado de segurança, um recurso, quando o Supremo, no controle difuso de constitucionalidade, quando o STF, no controle difuso de constitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade da lei, vamos lá, quando o STF, no controle difuso de constitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade da lei, deverá comunicar o Senado Federal, então o Supremo comunica ao Senado Federal que poderá, eu já vou explicar tudo isso, que poderá editar uma resolução, na forma do artigo 52, inciso 10, deverá comunicar ao Senado Federal que poderá editar uma resolução na forma do artigo 52, inciso 10, suspendendo a lei, para toda a sociedade. E aí a gente vai colocar aqui, dando-lhe efeitos erga omnes. Anote aí que eu vou explicar. Olha só, vamos voltar aqui no início. Vejam bem, quando o Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, está analisando o habeas corpus, o mandado de segurança, habeas data, uma ação qualquer, um recurso, né? Quando o Supremo, no sistema difuso, entender que uma lei é inconstitucional, o Supremo ele vai resolver aquele caso, vai resolver aquele recurso, aquele habeas corpus, mas vai comunicar, ele é obrigado a comunicar ao Senado Federal que deu aquela decisão pela inconstitucionalidade da norma. O Senado, entretanto, não é obrigado a editar a resolução do artigo 52, inciso 10, para suspender a norma. Em nome da separação de poderes, o Senado não é obrigado a suspender a lei. O Senado não é obrigado a suspender a lei inconstitucional. Mas, se quiser, pode suspendê-la. E quando suspender essa norma, essa suspensão vai dizer que a lei vai deixar de ser aplicada para todo o país. Ela vai gerar efeitos erga omnes às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, prestem bastante atenção. Via de regra, no dia a dia, as decisões do controle difuso, elas vão afastar aquela lei daquele caso oferecido ao judiciário. Mas, se, e tão somente se, o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de uma lei no controle difuso, quando a Corte disser que a lei é inconstitucional, ela vai informar o Senado. E se o Senado desejar, edita uma resolução, né, suspendendo a norma para todo o país, dando efeitos erga omnes às decisões do Supremo no controle difuso. Essa atuação do Senado Federal, né, de dar efeitos erga omnes às decisões do Supremo, essa atuação ela não existe no controle concentrado. Vamos anotar isso aqui, olha só. O papel do Senado
o papel do Senado Federal do artigo 52, inciso 10, o papel do Senado Federal do artigo 52, inciso 10, só se aplica no controle difuso, e faz sentido, tendo em vista que todas as decisões, tendo em vista que todas as decisões do STF, no controle concentrado, produzem efeitos erga omnes. Veja se fez sentido o que eu escrevi. Perfeito até aí? Olha só, em ADI, em ADC, em ADO, em ADPF, quando o Supremo decide, todo o país fica sabendo e é obrigado a cumprir aquela decisão. No controle difuso, o Supremo atua como mais um julgador, como mais um tribunal, não é? Então, as suas decisões, se não fosse a atuação do Senado Federal, elas também seriam mais reduzidas, elas também produziriam efeitos interpartes. Mas, desde 1934, existe a possibilidade de atuação do Senado Federal, e se o Senado quiser, uma vez informado pela inconstitucionalidade, não é? Segundo o Supremo, o Senado pode suspender aquela lei para toda a sociedade, dando efeitos erga omnes às decisões do Supremo no controle difuso, porque no concentrado, todas as decisões do Supremo já produzem efeitos erga omnes. Fez sentido para todo mundo? Vamos seguir? Força! Vamos juntos. Me acompanhe. Agora nós vamos conversar sobre o princípio da reserva de plenário. Presente no artigo 97 da Constituição. E também nos artigos 480 a 482 do Código de Processo Civil. Preste atenção. O artigo 97 da Constituição, né, ele traz o princípio da reserva de plenário, que também se encontra nos artigos 480 a 482 do Código de Processo Civil. Para a primeira etapa, você não precisa do CPC. Na segunda fase, é sempre importante a gente olhar também a base infraconstitucional dos institutos. Mas vamos lá, minha gente. Preste bastante atenção aqui no que vou dizer. Nós temos juízes que trabalham sozinhos, juiz de direito, juiz federal, juiz eleitoral, juiz trabalhista, juiz militar. Eles estão sozinhos no exercício da atividade jurisdicional. E temos juízes que decidem dentro de tribunais. Desembargadores TJ, TRF, TRT, TRE, tribunais militares, STJ, TSE, TST, STM e o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos julgadores que julgam sozinhos e outros que julgam dentro de tribunais, de órgãos colegiados. Muito bem. Quem julga sozinho não pode perguntar a ninguém o que acha das coisas. Precisa, não é, ter consciência daquilo que está fazendo e vai, no que tange ao controle de constitucionalidade, aplicar ou deixar de aplicar as leis sem precisar perguntar a terceiros o que acham daquela decisão. O juiz monocrático está sozinho. Ele não precisa perguntar a ninguém o que fazer. Mas, nos tribunais, os juízes não julgam sozinhos, eles estão num colegiado.
E aí, minha turma, esse artigo 97 da Constituição, ele diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial, uma lei pode ser declarada inconstitucional. Esse princípio da reserva do plenário, ele protege a lei. Não faria sentido que num órgão como o Supremo, com 11 ministros, somente um dissesse a lei é inconstitucional e ficasse por aí mesmo. Isso traria, é claro, um prejuízo à norma. E aí, pessoal, o que a reserva de plenário nos traz? A necessidade de que nos tribunais as decisões pela inconstitucionalidade da lei, em nome da presunção de constitucionalidade da norma, precisam ser oriundas de um quórum um pouco mais qualificado, o quórum de maioria absoluta. Vem aqui comigo, olha só, esse princípio da reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal, ele visa defender, ele visa proteger o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Então, o princípio da reserva de plenário, do artigo 97, visa preservar a presunção de constitucionalidade das leis. E é um princípio que se aplica tanto ao controle difuso, quanto ao sistema concentrado. É um princípio que se aplica tanto ao controle difuso, quanto ao sistema concentrado. Muito bem, toda vez é claro que a norma for avaliada por um tribunal. Por um tribunal. Muito bem, minha gente. E aí algumas definições importantes. Quando a Constituição fala em tribunal, ela está se referindo ao pleno, à composição completa. Quando, preste atenção, quando a Constituição se refere a tribunal, ela está se referindo ao pleno, à composição completa. Tribunais, na forma do artigo 93, inciso 11, com mais de 25 julgadores, podem criar órgão especial. Prestem bastante atenção. Quando o artigo 97 se refere a tribunal, está se referindo a pleno, que é a composição completa. Muito bem. Quantos ministros compõem o pleno do Supremo Tribunal Federal? 11 jogadores, enfim. Quantos ministros compõem o pleno do STJ? São 33 ministros. Quantos são os membros do Tribunal de Justiça do seu estado? Aqui no Rio, são 180 desembargadores. Então, pessoal, olha a Constituição, que é uma beleza, né? Faz aniversário amanhã, né? Bem, essa Constituição, que é o máximo, ela diz o quê? Que os tribunais com mais de 25 julgadores, os tribunais com mais de 25 julgadores, eles podem criar um órgão especial. Os tribunais com mais de 25 julgadores, eles podem criar um órgão especial. E aí minha turma que terá entre 11 a 25 membros. Esse órgão especial, ele também está autorizado a, pela maioria absoluta dos seus membros, declarar a inconstitucionalidade das leis. Muitas atribuições do pleno são realizadas pelos órgãos especiais para poder, minha gente, viabilizar os julgamentos, não é? Afinal de contas, 180 desembargadores são muitos julgadores. E aí, me acompanhe, o princípio da reserva de plenário, ele, então, ele vai ser preenchido ou pelos tribunais ou pelos órgãos especiais.
Onde existir órgão especial, a competência para declarar a inconstitucionalidade da lei acaba sendo do órgão especial mesmo, que vai decidir pela inconstitucionalidade da norma, se assim for, por maioria absoluta dos seus membros. Muito bem, mas os tribunais, eles também possuem órgãos fracionários. Os tribunais também possuem órgãos fracionários, tais como, dois pontos, vamos analisar, as câmaras, as seções, as turmas. As câmaras, as seções e as turmas, né? Por exemplo, o Supremo tem 2 turmas. O TJ aqui do Rio, se eu não estou enganada, tem 20 câmaras cíveis, 8 câmaras criminais. Ou seja, minha gente, os tribunais eles se dividem em grupos também. Nem todas as competências do tribunal precisam ser realizadas pelo pleno ou pelo órgão especial. O dia a dia do tribunal é realizado pelos órgãos fracionários mesmo. Mas vem cá, a Constituição permitiu que os órgãos fracionários, que uma turma do Supremo, que uma Câmara Cível aqui do TJ possa declarar a inconstitucionalidade da lei? Nada disso. Me acompanhe? De acordo com o artigo 97 da Constituição, podemos concluir que, em regra geral, de acordo com o artigo 97 da Constituição, podemos concluir que, em regra geral, os órgãos fracionários não podem, os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade das leis. Então, preste bastante atenção. De acordo com o artigo 97 da Constituição, podemos concluir que, em regra geral, os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade das leis. Em regra geral, os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade das leis. Reflita, olha como tem lógica. O artigo 97 diz que só podem declarar a inconstitucionalidade da norma pela maioria absoluta dos seus membros o tribunal, que é o pleno, a composição completa, ou o órgão especial. Então, os órgãos fracionários estão de fora. Então, em regra geral, o órgão fracionário não pode declarar a inconstitucionalidade da lei. Mas tem uma exceçãozinha no Código de Processo Civil. Me acompanhe? Salvo se houver precedente, salvo se houver precedente do próprio tribunal, precedente à decisão anterior, não é? Do próprio tribunal ou do STF, pela inconstitucionalidade, salvo se houver precedente do próprio tribunal ou do STF, pela inconstitucionalidade da lei. Ou seja, nessa situação do 481, eu coloquei aqui, não, na forma do artigo, já vou explicar, do artigo 481, parágrafo único do CPC. Preste bastante atenção no que vou dizer.
você está num tribunal, quem tem autorização para declarar, seja no controle difuso ou no concentrado, a inconstitucionalidade de uma lei, é a maioria absoluta dos membros do próprio tribunal ou do seu respectivo órgão especial. Muito bem. Via de regra, as câmaras, as sessões, as turmas estão de fora. Não podem declarar a inconstitucionalidade das normas. Mas o Código de Processo Civil prevê uma exceção. Se aquela mesma lei que veio novamente para o órgão fracionário já foi análise de outro caso, em outro processo, e o tribunal disse que realmente a lei é inconstitucional, o que o órgão fracionário pode fazer, se quiser? Dizer que o tribunal já decidiu pela inconstitucionalidade da lei e dar a decisão final logo, seja naquele recurso, naquela ação, sem precisar submeter novamente ao órgão especial do tribunal. É uma exceção ao princípio da reserva de plenário, é uma exceção ao princípio da reserva de plenário que está atrelada à própria economia processual e celeridade, minha gente, razoável duração do processo. Vamos lá. Imaginemos que, vamos imaginar aquele exemplo que eu dei há pouco, do contrato de locação, não é? A lei de locações muda amanhã e diz que o contrato pode ser reajustado mês a mês em até 100% do valor inicialmente fixado. Muito bem. Aí, minha gente, eu sei que nós temos um recurso interposto de uma decisão do juiz da vara civil, que entendeu que a lei absurda não se aplica, mas o proprietário quer que ela se aplique. E aí interpõe uma apelação. O órgão fracionário analisa aquela lei, e é pela primeira vez que aquela lei chega às suas mãos, e diz que absurdo, mas o órgão fracionário não pode apreciar a inconstitucionalidade da norma, porque ele não tem autorização para tanto. O que ele faz? Remete para o órgão especial do tribunal ou para o pleno do tribunal, o órgão decide, é inconstitucional. A decisão volta para o órgão fracionário, dali ele vai analisar se vai dar provimento ou não à apelação. Gente, no outro caso, 15 dias depois, a mesma lei volta para o órgão fracionário. Ele entende que ela é inválida. Ele precisa remeter novamente ao órgão especial ou ao pleno? Não. Ele se apoia na decisão anterior e resolve de plano aquele recurso. Então, preste atenção. Para a prova da OAB nessa primeira etapa, você precisa pensar no seguinte. O órgão fracionário pode declarar a inconstitucionalidade da lei. Mas ele sempre pode declarar a inconstitucionalidade da lei? Só se houver precedente do próprio Supremo ou do próprio tribunal pela inconstitucionalidade da norma. Então, muito cuidado com aquelas frases, O órgão fracionário sempre pode declarar a inconstitucionalidade da lei. O órgão fracionário nunca pode declarar a inconstitucionalidade da lei. São frases incorretas. Vem aqui comigo. Olha só. O que nós podemos concluir é o seguinte. Que o órgão fracionário pode, em algumas situações, o órgão fracionário pode, em algumas situações, declarar a inconstitucionalidade da lei. Fez sentido? O órgão fracionário sempre pode, não. Nunca pode, não. Ele pode, em algumas situações, no caso, como já expliquei, artigo 481, parágrafo único do Código de Processo Civil, ele pode, em algumas situações, declarar a inconstitucionalidade da norma. Tranquilo, minha gente? Maravilha. Vamos agora começar o estudo das ações do controle concentrado. Nós vamos fazer uma abordagem das ações
do controle concentrado, obviamente dirigidas de forma mais objetiva para a primeira etapa. E aí, vejam bem, como essas ações do controle concentrado também são cobradas como peça, não se assuste não, porque são facílimas, viu? A estrutura processual, a estrutura de petição dessas ações é muito fácil. Como essas ações fazem parte também das peças da segunda fase, para quem fica comigo, na segunda etapa, nós vamos analisar de maneira bem minuciosa cada uma delas, né? Mas na parte das peças. Agora a gente vai focar no nosso objetivo desse curso, que é o objetivo, né? Agora para a primeira etapa. Minha turma queridíssima, vamos começar com a rainha das ações do controle concentrado. Qual é a rainha das ações do controle concentrado? É ela mesma, a ação direta de inconstitucionalidade. Me parece que nós temos já ajuizadas no país uma média de 20 ADOs, de 35 ADCs, 300 ADPFs e mais de 4.600 ADIs. Realmente, a ação direta de inconstitucionalidade é a principal ação do controle concentrado. E a gente vai começar por ela. Vamos começar a analisar a ADI. Venha comigo. Vamos nós. Ação direta de inconstitucionalidade. Vamos, né, começar a analisá-la. Histórico. Como eu já disse, né, a ADI é a ação mais antiga do controle concentrado, abstrato de constitucionalidade do país, e está presente desde 1965. Olha só, a emenda constitucional 16 de 65 foi responsável por criá-la, e à época da sua criação, ela era chamada de representação de inconstitucionalidade. À época, ela era chamada de representação de inconstitucionalidade. Minha turma, quando ela foi criada, ela só podia ser proposta por um legitimado, Procurador-Geral da República. Deixa eu colocar aqui melhor. O único legitimado ativo que podia ajuizar, à época da sua criação, a RI, a representação de inconstitucionalidade interventiva, era ele, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal. Bem, em 88, a RI, a representação de inconstitucionalidade, se tornou ação direta de inconstitucionalidade, e nós vamos ver daqui a pouco que o rol de legitimados ativos foi bem ampliado. O rol de legitimados ativos foi bem ampliado. Muito bem, a sua base legal se encontra no artigo 102, inciso 1, alinhada à Constituição, e ela também conta com base infraconstitucional na Lei 9868/99. Flávia, eu preciso para essa primeira etapa ler a Lei 9868? Gente, só os artigos que eu recomendar. Porque ao longo da explicação da ADI, eu vou fazer referência a alguns artigos dessa lei. Esses artigos, eu sugiro que você dê uma olhadinha, tá bom? Não precisa ficar lendo a lei, não. Não precisa. Mas, quando eu fizer referência a algum artigo dessa lei, aí você, por favor, faz a leitura também. Né? Minha turma, vem aqui comigo. Olha só, eu me recuso a escrever nesse nosso caderno virtual qual é a finalidade da ADI. Qual é a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade? Tchan, 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 tchan. Só pode ser a de declarar a inconstitucionalidade da lei, não é? A ADI, a ação direta de inconstitucionalidade,
E ela não é abreviada mais como ADIM, viu? Eu sei que fica mais sonoro falar ADIM, mas a forma de abreviar é ADI agora, segundo o Supremo. A ADI tem como objetivo o quê? Declarar a inconstitucionalidade da lei, salvaguardando a supremacia da Constituição. E eu volto já já com as cenas do próximo capítulo sobre a ação direta. Fique aí.